Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu passo aqui com vocês para fazer uma análise sobre um tema muito polêmico. E por que eu já estou fazendo esse vídeo aqui, onde o canal é recém-formado, né? Esse é o segundo vídeo do canal. Por que eu já estou abordando um tema polêmico? Bom, eu acho que é importante já desde cedo jogar limpo com vocês e de maneira transparente para que não venha a perder inscrito depois pessoas mais sensíveis sobre temas que elas realmente acham que é heresia abordar de alguma forma ou até mesmo que é uma abordagem que elas não concordam. E para isso, para o tema de hoje, eu vou trabalhar com vocês aqui com um dicionário, esse aqui é o Larousse, né? É um dicionário barato, vocês conseguem, acho que até em sebo. Isso aqui, inclusive, acho que foi de acordo com o novo acordo ortográfico, tudo. É escolar, né, gente? É um mini. Tem aquele grande, eu acho até interessante, e que ele dá toda a origem etimológica das palavras, mas isso aqui vai servir para o que a gente quer. E eu estou também aqui com um exemplar do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, que é a versão Palavra Viva, da editora Damprevan. É uma linguagem mais atual, mas não importa qual versão que você tem em casa, vai dar para você fazer a leitura da mesma forma, e a gente vai chegar aí a um denominador comum de uma passagem muito importante, como tudo nas Escrituras, mas essa é muito importante porque ela lida com uma doutrina que tem feito separação dentro dos arraiais cristãos, especialmente evangélicos, sobre se pode ou não pode. Afinal, cristão pode beber? Eu posso beber socialmente? Então a gente vai narrar aqui, eu vou no texto de Efésios 5:18, vou procurar aqui no dicionário o significado do termo e depois eu vou dar minha opinião, baseado também em questões médicas e questões assim de dependência química e às vezes psicológica que algumas pessoas têm. E vamos então por uma coisa por vez. Abri aqui a palavra do Senhor, deixa aqui do ladinho o dicionário, em Efésios 5:18. Eu tinha deixado marcado para facilitar. Vamos tentar localizar aqui o texto. Vamos lá. Eu vou ter que provavelmente mexer a câmera do lugar para poder achar aqui com vocês o texto. Vamos lá. A câmera está um pouco... Vamos achar aqui certinho. Deixa eu só segurar aqui na mão mesmo, porque o tripé não está ajudando. Essa nova versão é boa, mas ela é meio que brochura, então ela fica fechando, entende? Não é como uma Bíblia tradicional. Deixa eu tentar dar o foco aqui, que a câmera tá meio sem foco hoje, viu? Aqui, achei. Efésios 5:18. Não fiquem bêbados com vinho. E é a bebida mais popular no mundo bíblico, ali no mundo de Israel, ali entre os judeus. Mas também serve para bebidas de consumo atual, como cerveja, outras que foram mais populares em determinados períodos da história, como o hidromel na Idade Média, o uísque, enfim. Não fiquem bêbados com vinho, porque isso leva vocês a perder o controle e a viver de uma maneira imoral e imprópria, e no fim arruinará suas vidas, mas sejam continuamente cheios e controlados pelo Espírito, ok? Então, primeiramente, aqui na minha versão está não fique bêbados. Na versão Almeida vai estar escrito não vos embriagueis. E aí aqui cabe, então, uma pausa que a gente faça aqui para ir no dicionário. Não reparem não, gente, tudo muito improvisado, eu não tenho estúdio e o suporte aqui da câmera é pequenininho, é aquelas versão pequena para celular, câmera de celular que eu faço esse vídeo. Mas vamos lá então aqui para o Larousse, no verbete aí referente a beber, a bêbado, a embriagar. Bêbado, eu vou no mais óbvio, depois a gente vai no outro
né? As pessoas que já estão acostumadas com a outra tradução. A gente vai então primeiro no óbvio, né? É claro que eu e você já sabemos que é bêbado, né? Aquela pessoa dada a beber. Mas vamos certinho na definição para não falharmos aqui com a verdade. Vamos já na letra B aqui no dicionário. Tentar achar um pouco mais rápido para a gente não perder tempo. Bêbado, né? É também um verbete para bêbado aqui. Vou tentar aproximar aqui para vocês. Cadê? Tava com ele agora há pouco aqui, tá? Bêbado, variação de bêbado. Então a gente vai um pouco mais acima aqui, ó. Bêbado, que vem do latim bibitus, embriagado, ébrio, alcoólatra. Então vamos na questão embriagado, que é a questão da versão da Almeida, que é uma versão um pouco mais tradicional, né? É a versão que muitas igrejas só pregam se for Almeida, não aceita essas novas versões porque consideram que o texto está alterado. E não é bem assim, tá? Eu acho que é importante as versões mais atuais, nem que seja para comparação, porque a gente precisa entender o que lê. Foi aquilo que Filipe perguntou para o eunuco. Entendes tu o que lês? Isso está lá em Atos. Entendes tu o que lês? Aí ele diz, como eu poderia entender se não tem quem me explique? Se para um homem naquela época, onde as escrituras foi escrita numa linguagem que o povo entendia daquela época, ele não estava entendendo, imagine nós 2000 anos depois, né? Então é muito importante aí a gente fazer uso de uma versão, nem que seja para estudo, que você venha entender. Ó, eu vou ler aqui o adjetivo embriagado, que vem aí que vem da questão do verbo embriagar. Deixa eu ver se eu focalizo aqui para vocês. Embriagado, quem se embriagou, ébrio, bêbado, alcoolizado. Embriagar, vamos logo no verbo, né? Do latim ebriacus, bêbado. Então, tornar ébrio, embebedar, figurativamente, extasiar, envaidecer e inebriar. Ingerir bebidas alcoólicas até ficar tonto, embebedar-se. Extasiar-se e embriagou-se com o luxo do ambiente. Ele dá um exemplo aqui figurativo. Que o figurativo a gente deixa porque aqui está uma figura de linguagem, por isso figurativo, extasiar-se. Mas aqui no literal, ingerir bebidas alcoólicas até ficar tonto. Isso não é uma definição minha, é do Larousse, certo? Então, embriagar é esse ato de você beber até ficar tonto. E o próprio texto bíblico, como você acompanhou comigo na minha versão, não minha versão, na versão Palavra Viva, da editora Damprevan, vamos aqui em cima. Não. Peraí, deixa o foco voltar. Deixa o foco voltar que a câmera tá. Ó. Não fiquem bêbados com vinho, porque isso leva vocês a perder o controle e a viver de uma maneira imoral e imprópria, e no fim arruinará suas vidas, mas sejam continuamente cheios e controlados pelo Espírito. Então vamos lá. Primeiramente, o texto, temos que ver o que o texto está dizendo porque ele não está dizendo. O texto não está dizendo não bebam, não beberás, não é um mandamento. Está dizendo não fiquem bêbados e está indicando um estado. Então, o estado de embebedar-se, como a gente viu no dicionário, o termo bêbado, que é um sinônimo de embriagado, que por sua vez vem do verbo embriagar, que é ingerir bebidas alcoólicas até ficar tonto, até perder seus sentidos. Por quê? Porque quando você faz isso leva vocês a perder o controle. Aí que está a questão, você perde o controle, porque é um vício. Você perde o controle, a sua mente, você fala coisas que não deveria, você perde o senso, você perde o brio. Por isso que é ébrio, aquele que perdeu o brio. Isso leva vocês a perder o controle e a viver de uma maneira imoral. Por quê? Pode ver, isso já é um fato que a ciência já diz, porque a bebida alcoólica, assim como o cigarro, são desinibidores sociais. Pessoas, quando
estão querendo fazer amigos ou sair na balada à noite, arranjar encontros amorosos, o que elas fazem? Elas vão para beber. Ninguém vai lá só dançar, as pessoas bebem. Porque isso é um agente desinibidor, porque toda inibição social que foi construída ao longo da sua vida, a educação que seus pais deu, tudo isso é superado ali quando você altera a sua consciência. O álcool faz isso. Aí o que acontece? Aí você começa, na prática disso, a viver de uma maneira imoral e imprópria, porque não é a própria que Deus te criou, Deus não te criou para isso. E no fim você arruinará as suas vidas, vocês arruinarão, né? Suas vidas, mas sejam continuamente cheios e controlados pelo Espírito, porque a oposição disso é ser cheio e controlado pelo álcool. A pessoa que é bêbada, que ela tem delírio treme, se ela não tomar, ela fica com tremedeira. É a pessoa que ela vive motivada pelo álcool, pela bebida alcoólica, ela vive dando escândalo, ela gosta de se sujar, literalmente, né? Então, o contrário disso é aquela pessoa que é cheia e controlada pelo Espírito, porque é só cheio dele, controlado por ele, que a gente, como cristãos, devemos andar, e não levados, né? E bêbados, né? Embriagados, como pode estar na sua versão. Então, aqui, gente, então aqui não é um vídeo querendo, sabe, bater de frente com a doutrina que a sua igreja ensina. Existem doutrinas e doutrinas, e eu entendo que as doutrinas que as igrejas colocam, as denominações colocam, são como cercas para impedir que as ovelhas elas se dispersem, que elas possam se perder. Então a cerca está ali para pôr limite. Tem pessoas que não têm limites muito bons, ela pode se perder no processo. Então, eu acho necessário, sim, que você tenha bom senso. Você também tem que ter a questão do histórico familiar. Tem pessoas que têm um histórico familiar de problemas com o alcoolismo. Pessoas que tiveram vô, pai, irmãos, tios, né? Às vezes mãe, no problema do alcoolismo. Então, é necessário ponderar equilíbrio, porque não existe um mandamento bíblico dizendo que não beberás, nenhuma condicionante do tipo se porventura beberes irás ao inferno, nem nada do gênero, gente. Então não dá para formar a doutrina. Só que a Bíblia fala que não pode se embriagar. Então, se você for beber, é uma coisa opcional, mas você não pode se embriagar. Mesmo se você for beber socialmente, porque tem gente que fala, eu não bebo todo dia, eu bebo socialmente. Mas aí que tá. Esse socialmente é o quê? Porque socialmente é quando você tá na companhia de outras pessoas. Tem gente que socialmente sai todos os dias e vai pra balada. Vai todos os dias beber, dá na mesma de ser bêbado. Então, beber socialmente é o quê? Eventualmente, um casamento, um aniversário de alguém. Gente, se possível, o apóstolo Paulo disse que posso todas as coisas, mas nem todas as coisas eu devo fazer. Ele falou, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito no sentido de permitido, mas nem tudo é conveniente. Porque você pode escandalizar pessoas que possam achar assim, nossa, não tem diferença nenhuma entre eles e nós, então para que eu vou ser crente? Para que eu vou ser cristão? Ele faz a mesma coisa que eu faço. Então, assim, nós temos liberdade, mas não podemos fazer uso dessa liberdade para o mal, para fazer ninguém se perder. Você tem que conhecer seus limites, né? Como o antigo filósofo grego ensinava, conhece-te a ti mesmo. Essa frase estava lá no oráculo de Delfos e foi citada aí por Sócrates. Você tem que entender isso, você tem que entender seus limites, né? Você precisa entender como Sócrates e Platão ensinava sobre a questão de conhecer a ti mesmo. Você tem que saber seus limites, você tem que saber, tem um histórico nisso na família? Eu vou me perder, eu vou me deixar levar por isso, eu vou começar a não querer nada com as coisas de Deus, para viver em bar, porque são duas coisas diferentes, né? Há pessoas que bebem, mas bebem no conforto da sua casa, ali estando com a sua família, tendo limites, né? Não permitindo que nada se interponha entre ela e sua esposa, não interfira no casamento, não permitindo que isso interfira na harmonia do lar. Tem aquelas pessoas que mesmo em casa ficam bêbados, brigam com a mulher, batem nos filhos, esse tipo de coisa é condenável, tá? E é crime, tá? Principalmente quem bate e espanca esposa e filhos aí, essas pessoas precisam entender o que é servir a Deus, não é isso.